Pessoal, vamos falar sobre creep feeding, tecnologia que vem aumentando ano após ano. Deixa eu aprender esse passador aqui, que o meu é do lado contrário. O creep feeding, que a gente escuta muitas pessoas falarem de creep feed, na verdade é uma palavra americana. O creep significa agachamento, né? Significa abaixar, e o feeding é alimentação. Então, traduzindo, na verdade, é uma alusão à forma do bezerro ter que abaixar para poder passar em alguma restrição para poder chegar acesso ao seu coxo. E creep feeding nada mais é então que um sistema de alimentação que normalmente é feito para animais que ainda estão com as matrizes juntas, estão bezerro ao pé, ou seja, é feito até anterior à desmama. Creep feed foi feito para isso. E ele normalmente veio para poder compensar a falta dos nutrientes que o leite eventualmente vai dar e também a falta de nutrientes do pasto, que em algumas circunstâncias também não vai ter. Se formos pensar na condição de nutrição do leite, o leite consegue atender 100% da exigência desses bezerros apenas nos primeiros 30 dias. Depois disso, não consegue mais. E vem só piorando, vem só aumentando. Vem só aumentando o déficit, na verdade. Veja que a necessidade de 3,2 no primeiro mês é atendida a 100%, todos os meses seguintes vai só piorando a exigência, ou seja, o leite não atende a necessidade dos bezerros e a forragem, na maioria dos casos também, não consegue atender padrões de crescimento mais elevado, que é dessa pecuária mais moderna, essa pecuária mais precoce. O que seriam as vantagens do creep feed, então, pensando de uma maneira mais genérica? Diminuição da mortalidade dos bezerros, obviamente, porque eles estão melhor nutridos, vão morrer menos. A gente consegue formar lotes mais homogêneos de animais, a gente diminui os refugos, eles se igualam mais em termos de lote. Vamos ter o maior peso corporal à desmama, esse é a grande vantagem, na verdade, que é produto de comércio. Nós conseguimos expressar melhor o potencial dos animais de acordo com a sua genética, reduz o estresse da desmama, que é um ponto muito crítico que nós temos na atividade de corte, né? Os bezerros ficam menos apegados às mães à medida que eles vão aumentando o consumo de concentrado no creep. A gente antecipa a idade da cobertura nas fêmeas, é a precocidade. As matrizes, que muitas pessoas esquecem de olhar esse fator, as matrizes se tornam numa condição muito melhor e a fertilidade delas aumenta porque existe o efeito substitutivo, o bezerro não fica tão agarrado ao leite das mães. E aí as mães conseguem engordar mais, e isso refletir na eficiência reprodutiva. Engorda, obviamente, o tempo de acabamento dos animais no abate. Já existem estudos mostrando que animais de creep conseguem ter resultados melhores lá no acabamento, porque eles consomem também 10% a mais de matéria seca, porque foram alimentados no creep. E a gente diminui a pressão sobre as pastagens, aumentando então a lotação, e isso faz parte relevante no resultado de pecuária. Com relação à utilização de creep, nós podemos ter aqui uns estudos comparativos, tanto no desmame quanto na fertilidade das fêmeas. Pegamos aqui dois estudos, um desmamado aos 5 meses de idade, sem creep, bezerro com 170 quilos na desmama, com creep 190, aumento de quase 12% no peso. Bezerros com creep desmama até 7 meses, sem creep 200 quilos a desmama, 245 com creep. Aumento de mais de 22% no resultado final. E vejam aqui as matrizes. Sem creep, 77% de eficiência reprodutiva. Quando passa com os bezerros para creep, isso aumenta praticamente 10%. Mostrando então qual o efeito benéfico que existe também nas matrizes em virtude disso. A relação peso-desmama e peso ao abate. Há 20 anos atrás eles já começavam a estudar isso e eles viram o seguinte, a fase de aleitamento é a fase em que o bezerro consegue ter o maior efeito de crescimento na vida toda dele. E naqueles momentos, antes de se usar creep, eles viram que esses bezerros chegam a 25% a 30% do seu peso final, considerando uma pecuária tradicional de 450 quilos ao abate. E à medida que foram introduzindo o creep no Nelore, esta relação, a desmama, passou para 41% e nos bezerros mestiços isso passou para 54%. Isso eu estou falando de estudo de 20 anos atrás, pessoal. Hoje nós já estamos falando de bezerro a desmama representando 66% do peso dessa matriz, considerando, obviamente, o mesmo peso, a matriz não, 66% em relação ao peso final de abate, considerando, obviamente, produtos mais tecnológicos e considerando que o peso comparativo final seria os 450 quilos. Então, isso implica, de modo efetivo, no menor tempo para os animais atingirem o peso de abate. Isso é
precocidade. Isso é a pecuária moderna que nós estamos procurando. Os desempenhos dos animais confinados. Vamos terminar os animais e comparar, então, quem usou CRIP e quem não usou CRIP. Então, considerando aqui que os animais tiveram 5 meses de CRIP, apenas começaram a receber a partir de 60 dias de vida, e a idade de desmama aos 7 meses, período de confinamento 180 dias, idade ao abate de 12 e 13 meses. Nós fazemos isso com o pé nas costas, né? Nossa tecnologia permite fazer isso tranquilamente, mas isso há 20 anos atrás era um negócio inédito. E quando eles estão falando aqui de abater com 12, 13 meses, é fazer aquilo que a gente preconiza de eliminar a recria e sair da cria e ir direto para a engorda. Não são os pesos nossos de hoje, mas de qualquer forma reflete o que o CRIP tem a ver com o resultado final disso. Vejam aqui então, o peso ao desmame sem CRIP foi de 219 quilos contra 236 no CRIP. O peso ao abate, e aí a gente vai ver as diferenças, o peso ao abate dos animais sem CRIP foi 385 contra 417 quem teve CRIP. E vejam que os rendimentos de carcaça também sofreram um efeito de 55 contra 57 para quem teve CRIP, e o peso então de abate de 14,2 pulou para 16,4 porque os animais tiveram acesso ao CRIP e outros não. Estamos indo lá para o final do abate mostrando que o CRIP tem interferência no resultado final do seu negócio lá no acabamento. Então, não podemos perder esse tempo achando que o meu efeito vai ser só quando eu fechar os animais. E esses estudos antigos, então, mostraram, se a gente pegar aqui diversas raças, pegar diversos consumos de CRIP, diversos tipos de formulação em termos de composição, a gente vai ver que no final das contas, há 21 anos atrás, eles já conseguiam, na média, uma arroba a mais por animal que comia CRIP contra aqueles animais que estavam no sistema tradicional. Isso há 20 anos atrás. E aí, em termos de consumo, que as pessoas querem fazer muita conta, é óbvio que à medida que os animais vão avançando na idade, eles também vão avançando no consumo. Não necessariamente que eles comem um percentual a mais sobre o peso vivo dele, mas eles comem um valor absoluto maior, porque a relação de consumo, na média, para a gente deixar o CRIP à vontade, é de aproximadamente 1% do peso vivo do bezerro. Ah, mas se vocês falam que o animal come 2%, 2,2%, é isso mesmo, ele continua comendo esses 2%. Mas 1% é sobre o CRIP. E o outro 1% é o leite, é o capim, né, o pasto, e isso é que vai complementar a exigência do animal. Mas em termos de CRIP à vontade, ele vai comer, para a gente fazer as contas, aproximadamente 1% do peso vivo dele, peso médio do nascimento, até a hora que ele saiu na desmama. Então, quais os fatores influenciam no CRIP? Muitas pessoas relatam diferenças absurdas nos ganhos, e de fato existe motivo para isso. E quais são eles? A quantidade e a qualidade do pasto. Nós já discutimos isso aqui hoje com o Dr. Felipe. Tem mais pasto e pasto de qualidade, a tendência é reduzir um pouco no CRIP. Tem menos pasto, menos qualidade, aumenta no CRIP. Assim é natural. Produção de leite na matriz. Uma coisa é eu estar com a vaca Nelore de baixa seleção, pouco leite. Eles falam que ela dá no pico pouco mais de 4 litros de leite. Outra coisa é eu estar com a Nelorada, né, fruto aí de um mestiço de gado de leite, que esse animal dá 8 quilos de leite no dia a pasto. Então isso vai ter diferença também no resultado do CRIP. Bezerro melhor amamentado vai menos ao CRIP, mas em compensação na mistura total ele vai dar um resultado melhor. Potencial genético dos bezerros, eu querer trabalhar um Nelore antigo e esses Nelore moderno, a diferença vai ser grande. Macho, obviamente, consome mais e ganha mais do que a fêmea, o sexo tem relação. A idade do bezerro desmame, tem gente que está desmamando com 5 meses, com 3, com 5, com 7, obviamente que isso também vai interferir no resultado do seu CRIP. O tempo de administração, tem gente que começa o CRIP 15 dias ou 0, ou o primeiro dia depois do nascimento, outros começam o CRIP 60 dias depois do nascimento. Então, o tempo de administração vai ser diferente. E o tipo de suplemento fornecido, às vezes ele é mais proteico, ele é mais energético, isso também vai ter influência sobre o ganho de peso. Então, são vários fatores relacionados aos resultados ligados ao CRIP e temos que estar atento a isso para que a gente possa orientar melhor o produtor e saber se ele está ganhando mais ou menos, o porquê que é. Tudo isso daí tem influência. As estratégias que nós deveríamos usar, então, pensando em oferecer para o cliente um CRIP que ele não tem familiaridade com isso. O cliente está lá resistente ao uso. Qual categoria, então, se ele quer fazer um teste, qual categoria que eu iria recomendar a ele a usar? Diria que 3 categorias principalmente. Primeiro, lote de vacas primíparas. Por que isso?
eu quero oferecer para ele um comparativo sobre categorias que sofrem mais, que o bezerro sofre mais quando está amamentando. Vaca primípara sofre mais, por quê? Ela não cresceu o suficiente ainda, ela acaba dando um pouco menos de leite, ela acaba perdendo mais peso, ela ainda tem que crescer. Então o bezerro sofre mais, a vaca sofre mais também. Então se ele fizer um comparativo dentro dessa categoria, ele consegue ver diferenças maiores. Qual outra categoria? Vaca velha e magra, não precisa nem dizer a razão. Outra, o pessoal, se você pegar um lote de vacas com macho ao pé, e quando eu estou falando para fazer o comparativo, pessoal, ele vai pegar 2 lotes de primíparas, né? Um lote com cripe, outro lote sem cripe. Ele vai pegar 2 lotes com macho ao pé, um com cripe, outro sem cripe. Eu sempre falo que comparativo tem que ser ouro com ouro ou prata com prata. Não dá para você fazer um trabalho comparativo usando ouro e usando prata. Então nós temos que igualar as condições de comparação. Mas busque essas categorias porque elas vão dar mais diferenças entre aquele que não usou cripe para aquele que usou. E temos que também observar o efeito disso sobre as matrizes, porque vamos dizer que o cripe empatou o jogo, as matrizes se tornaram melhores, elas vão dar mais bezerros, elas vão estar mais férteis. Então, quando se usar cripe, entendam que a análise não é só efetivamente sobre o bezerro, mas também sobre a matriz que carrega esse bezerro ao pé. E quais os pontos de atenção que eu falo com relação ao cripe? Primeiro, nós temos que entender que o cripe, se o cara quer ir para a pecuária moderna, precoce, não tem jeito de querer ir para essa tecnologia sem cripe. O cripe é o primeiro passo e talvez o mais importante para a pessoa que queira trabalhar com um gado mais precoce, até porque se tem uma fase para a gente poder investir de forma mais econômica na pecuária, é a fase dos animais jovens. Ali é a melhor conversão, ali é onde o bezerro menos come para ganhar o mesmo quilo de peso vivo. Ali é a hora de investir. Mas quais são os pontos de atenção? O cara usa o cripe, mas da fase seguinte ao cripe na desmama para frente, ele não faz mais nada. Aí o bezerro ao sobreano, né, que seria aquele bezerro passado 1 ano aí de trabalho, ele não tem diferença daquele bezerro que comeu cripe. E aí a pessoa acaba dizendo que o cripe não serviu para nada. Então, uma vez usado o cripe, nós temos que entender que nós mudamos a forma de alimentar os animais. Nós temos que passar a ter suplementação também, proteinadas energéticas, no mínimo 0,1%, mas é no mínimo, pensar nas alimentações aí de 0,2%, 0,3%, 0,5%, indo para o médio e para o alto grão, como fatores preponderantes, para que possa refletir nessa pecuária precoce. Do contrário, nós jogamos o cripe fora. E outra categoria que percebe-se isso são nas fêmeas, porque normalmente eles não trabalham de forma suplementar na fêmea como fazem no macho. Então a fêmea acaba refletindo muito isso, mas com o advento das precocinhas, que seriam essas fêmeas que estão sendo enxertadas, forçadas aos 14 meses, aí o cripe sim tem uma grande diferença e a suplementação pós-desmama também. Em termos de manejo, vamos entender aqui o que seriam as recomendações futuras, então, baseado nisso tudo que eu falei aqui de forma muito rápida. O que é que nós vamos recomendar na forma de uso do cripe? Primeiro, iniciar a oferta dele logo ao nascimento. Ah, mas o bezerro quase não come. Não, não come, mas ele aprende a entrar no cripe, ele começa a cheirar, ele começa a lamber, ele começa a ver que ali tem um produto diferenciado e o estímulo começa a acontecer. Então, não vamos esperar, mesmo que o consumo seja muito baixo. Nasceu, já põe o cripe à disposição, com ração à vontade. Manter os coxos sempre cheios, isso que eu chamo de à vontade. Ah não, mas esse bezerro, você me mostrou o consumo ali atrás, ele vai comer agora 200 gramas nesse primeiro mês, vai comer, então vou pôr 200 gramas. Não, enche o coxo, gente. Não vá naquela política de colocar todo dia uma quantidade, enche o coxo e deixe comer à vontade, que ele vai limitar esse consumo naturalmente. Coxo de cripes cobertos, que a gente não quer perder esse alimento, né? Em períodos de chuva, a gente quer preservar esse alimento, então cripe coberto. A primeira opção seria os produtos mais tecnológicos de melhor resultado, e isso vai dar melhor conversão alimentar, os maiores ganhos, e nós temos produtos para isso e vamos falar quais seriam, né? Produtos de mais alta tecnologia. Para as fazendas com metas de desembolso por cabeça dia, quando eu quero dizer isso, eu estou querendo ser educado para dizer aquele cara pão duro, que não quer gastar, mas forma educada que tem meta de desembolso. Se ele achar que está comendo demais, o cara está desesperado, o cara não aguenta, aquilo vai me dar prejuízo, use um produto de alta tecnologia até os 120 dias para comer à vontade, porque aí vai comer menos e a gente sabe que a resposta é muito boa. Aí depois dos 120 dias ele tem 2 opções, ou ele continua com o mesmo produto e aí limitando o consumo, que eu não gosto dessa opção, por quê? Efeito de manejo.
o cara não vai lá todo dia, ele não vai colocar essas quantidades corretas, sábado, domingo vai ser um caos, não vai ter, aí na hora que chegar na segunda vai comer desenfreado, vai passar fome. Então tem erros de manejo quando a gente começa a querer colocar quantidade limitada. O que eu prefiro? Passou 120 dias com um produto de alta tecnologia, mude para outro produto que consiga ficar lá à vontade. Tá certo? Nós vamos falar sobre alguns desses produtos, que aí ele vai consumir menos, um produto que naturalmente consome menos, mas ele mantém aquele manejo de deixar o coxo cheio. Então ele usaria 2 produtos. E se nós estivermos na busca do super bezerro, isso aí eu que estou intitulando de super bezerro, né? Que seria o bezerro de 300 quilos na desmama. E eu não estou falando nenhuma bobagem, vários de vocês já estão vendo isso aí nos cruzamentos industriais. Se a gente quiser este bezerro, não tem perdão. É creep feed à vontade e com produto de mais alta tecnologia. E consegue atingir. E para os recriadores, que seria aquele produtor que tem a cria e também recria e engorda, né, seria muito interessante ele manter o creep por mais 15 a 20 dias depois da desmama. Porque essa é a fase mais crítica, quando você tira da mãe, né, é aquela aberração, é aquela procura pela mãe e tudo mais, deixe mais 15 dias comendo à vontade, a pasto. Isso aí dá um efeito violento para não existir esse problema do desaleitamento ou da desmama. Então, quais são as características que eu precisaria para um bom produto? Primeiro, o bezerro tem que ter vontade de ir buscar esse alimento, então tem que ter palatabilidade, tem que ter gosto bom. A fonte de proteína teria que ser de mais alta digestibilidade possível, ou seja, estamos falando de proteínas verdadeiras. Minerais com boa biodisponibilidade, minerais que são melhores absorvidos pelos animais, fontes orgânicas, quelatos e outros mais. Aditivos, especialmente promotores de crescimento e de eficiência alimentar. As vitaminas e formulações bem balanceadas e, obviamente, com mistura uniforme, de tal forma que o bezerro não consiga separar aquilo que ele mais gosta dentro dessa formulação. Essas seriam as principais características que nós estamos falando de um produto de creep. E quais seriam esses produtos que nós temos no portfólio, então, futura? Primeiro deles, nós vamos falar os primeiros ligados a produtos de alto desempenho e alta tecnologia. Prontogel, dúvida nenhuma. Prontogel ele tem características semelhantes em termos tecnológicos, em termos de composição, ao Baby Beef FT, porém é um produto que todos vocês sabem, o milho já está lá dentro da composição, é um milho inteiro que passa num cozimento do peletizado e passa lá na prensa, na matriz, e ele dá uma meia quebrada, mas ele fica dentro do pellet. Então esse é um produto que te dá uma fonte de amido mais absorvível, mais digestível, o alimento é mais aproveitado pelo animal, ele pode comer um pouco menos para ter os mesmos ganhos. Este produto, juntamente com o Baby Beef FT, seriam os 2 produtos carro-chefe da alta tecnologia. Mas espera aí, Baby Beef FT no pasto? Vocês cansam de falar que FT é para fazer o confinamento de puro grão, tirar, não come fibra nem nada disso? Só que nós vamos usar a fonte de milho Quirera, especialmente esse bezerro mais jovem. E à medida que ele for aumentando a idade, a gente pode trabalhar com formulações um pouco mais finas. Mas e o pessoal lá do Centro-Oeste faz muito isso. Eventualmente, Baby Beef que sobrou do confinamento da pessoa, vocês podem deixar o Baby Beef no pellet mesmo, não precisa moer ele não, moer só o milho. Mas se quiser moer tudo, pode, não tem problema, igual o André citou um caso ali, mas usaria o fubá com o pellet do Baby Beef, aí sim eu posso usar esse produto a pasto sem nenhum problema de perda. Outro produto, ainda mantendo o alto desempenho e a alta tecnologia, nós vamos para os produtos farelados. Seria a Master Ração PG ou o Master Núcleo PG15 mais milho, caso o produtor queira comprar o milho dele ou tenha a produção de milho. São 2 produtos idênticos, tá, pessoal? O PG15 mais a Master Ração PG são o mesmo produto, depois que o PG15 está misturado. E o outro seria o Master Núcleo PG25, que vocês também conhecem como núcleo, podendo ser usado. Neste caso, eu vou ter um produto com a proteína um pouco mais alta, eu poderia estar usando nas fases mais jovens, iniciais desse bezerro, e à medida que ele for chegando lá próximo da desmama, eu poderia estar trabalhando com um produto mais energético, para ele ganhar mais peso naquele momento. Então tenho essas mais 3 possibilidades de produtos farelados para que a gente possa usar no creep. E produtos de médio desempenho, mas também de alta tecnologia, porque nós não perdemos essa característica. Podemos usar o proteinado AC mais energia,
por que é médio desempenho? Porque o consumo desse produto ele é muito menor do que o outro. Nós estamos falando de consumo de 30% a no máximo 50% do consumo do outro à vontade. Então, não tem como ele dar o mesmo resultado de desempenho, porque ele não consome o nutriente, a quantidade de nutrientes suficientes para poder ter esses altos desempenhos. Mas é um produto que vai ser melhor do que a pessoa não ter o CRIP. Seguramente os bezerros vão ser diferenciados em relação àqueles que não comem CRIP. E o outro seria o sal mineral FT Foz Bezerros, que é um sal mineral peletizado, tem 20% de proteína, tem os aditivos, tem Ativamix, que ele também vai dar uma diferença significativa em relação ao sistema tradicional ou sal que normalmente esse bezerro lambe da mãe. Então, todos esses produtos nós podemos usar, vejam que nós já falamos aqui de 7 produtos que nós podemos usar de CRIP e ainda eu ponho mais 2, que seria para situações especiais. Que esse produto seria isso? Eu poderia usar a Elite Princípio e poderia usar a Elite Destino, por que não? Eu poderia estar com esse pessoal que tem gado Elite, que pare no pasto, eles deixam lá um tempo até que traz o bezerro para a baia, posso usar, na condição de eu não ter pasto, não tenho forragem, aí eu tenho a garantia da forragem que vem aí do pellet desses produtos altamente tecnológicos, e eu posso querer usar também essas como um regulador, como uma garantia que o animal está consumindo tudo aquilo da necessidade dele e nem deixar ele ter acesso, por exemplo, a uma forragem. Então, eu tenho formas de querer usar, se for o caso, esses produtos também. Então, estamos falando aí de praticamente 9 produtos que a gente poderia usar no CRIP Feed. E as instalações? É uma pergunta muito frequente. Mas como é que eu faço o CRIP? Como é que são essas distâncias, essas alturas? Não sei fazer isso. Primeiro, características. Deve ser localizado as áreas onde as vacas estão. Malhadouro, coxo de sal das mães e tudo mais. O CRIP é feito junto ao coxo de sal das mães. Precisamos de ter uma área de 1,5 metro quadrado por cria, tá certo? Em termos de área do curralzinho deles, tá certo? Onde vai estar o coxo deles. E colocar 3 metros de distância entre o coxo até a cerca para ajudar na circulação desses bezerros dentro dessa área. O cercado pode ser feito aí de madeira, postes bem fincados, espaçados de 2 metros, ou 6 fios de arame liso ou madeira, enfim, cercar de alguma forma para que a vaca não entre dentro desses espaços deles. Mas a entrada do bezerro ela tem que ter 40 centímetros livres de largura e 85 de altura. E os esteios que nós vamos cercar com a altura de 1,20. E o número de entradas para os bezerros, normalmente uma entrada para cada 25 bezerros, mas eu tenho que ter um mínimo de 4. Mesmo que eu tenha, por exemplo, 50 bezerros só, teoricamente seriam 2 entradas, a quantidade mínima tem que ser 4 para poder não restringir a entrada dos bezerros. E linha de coxo de 8 a 10 centímetros de comprimento, para que os bezerros possam comer dos 2 lados, aí eu calculo esse 8, 10 de cada lado, tá certo, do comedouro, e a largura possibilitando os animais comerem dos 2 lados. Vamos ver aqui algum croquis que fique mais fácil entender. Por exemplo, coxo de 8 metros, né? Se a gente considerar lá 8 centímetros por cabeça, nesse caso dobra porque é de um lado e de outro, então nós estamos falando aqui de coxo que vai até 130 animais. Largura do coxo, 40 centímetros. Aqui, ó, a entrada dos animais, com aquelas entradas de 40 centímetros livre. Aqui é a mesma coisa, as cabeceiras. E esse é o exemplo, fechado no comprimento, fechado no comprimento. Aqui um corte, para vocês poderem ver melhor aquela altura de 1,20. Aqui é 50 centímetros, mas é de centro a centro que está sendo colocado. A altura de 85 e 1,20, cercamento lateral. Essas são as medidas básicas. Alguma variação existe? Existe. Seria interessante também passar um fio aqui por baixo, ó, ou uma ripa aqui embaixo, para evitar aquelas vacas rezadeiras, que são aquelas que ajoelham e passam por baixo. Isso ajuda a evitar uma vaca que aprende a entrar lá. Olhando aí de lado, aquele coxo de 8 metros, separando 4 metros, desculpa porque eu falei 8 metros todo para bezerro, mas na verdade seriam 4 metros por bezerro de coxo. A área deles separada aqui, né, de 1,5 metro quadrado, 1,5 metro quadrado por cabeça seria essa área aqui, pessoal. E aí a gente teria um ripado com aquela régua embaixo, conforme eu falei, para evitar a vaca de entrar lá. Então as medidas são muito simples, muito fáceis de serem compreendidas, e modelos a gente tem vários. Aquela distância de 3 metros entre a divisória e o coxo, tá certo? Deve ser respeitado. E aqui, ó, 90 centímetros de altura. Essas variações vão ser entre 85 e 90 na maioria dos casos. Modelos econômicos. Tem jeito de ser mais barato do que isso aqui, gente? Um CRIP? Tá certo? É só mesmo vontade de não querer fazer, para não fazer um negócio desse. Mas é muito barato, pode ser feito com bombona.
Aqui tem algumas medidas, se vocês quiserem fazer um sistema daquele, né, em termos de abertura, né, para que ele não possa tomar chuva. Muito simples, eu mando isso para vocês. Nós temos outros sistemas também são econômicos, quando eles conseguem colocar o creep na esquina da área de manejo, na esquina da área de descanso. Então já aproveita, na verdade, uma cerca de um lado, uma cerca do outro e faz só essa daqui, ó. Aí faz um creep triangular, beleza, tranquilo, funciona também, sem nenhum problema, é mais do que econômico esse daí. Modelos ainda econômicos, ó, vejam que tudo madeira de eucalipto, né, embaixo, em cima, a cocheirinha, né, é mais baixa, ela é quase no chão, por causa da altura dos bezerros, e aqui então o coxo da mãe, toda vez que a mãe vem com as crias aprendem a entrar ali dentro. Outros modelos com régua, muito simples, cobertura ali rústica, modelos todo de ripado. Vou passar rápido aqui, gente, só para vocês poderem ver que vários modelos tem como a gente poder fazer mais rústicos, né, os troncão de árvore lá para o sal mineral, mais rústico do que esse não tem como, veja aí os ripadinhos, os fios elétricos, fios lisos. Existem alguns que colocam o coxo do creep próximo à passagem dele ou à rua para facilitar o trato. Atenção a isso, pessoal, porque em muitos casos eles não deixam espaço suficiente para o bezerro aqui, os bezerros comem só de um lado. E aí aquele cálculo que nós fizemos, a pessoa erra, acaba dando só para metade dos bezerros. Então aquele cálculo que eu passei para vocês foi pensando em comer dos dois lados. Existem os coxos ou creep metálicos. Esse aí está na cara que praticamente foi montado só para foto, né? Os bezerros, é a primeira vez que está entrando lá, o Tiftonzinho está intacto, mas a foto ficou bonita, não resta dúvida. Vejam em metálicos novamente, sistemas maiores, grandes espaçamentos, né? Aí nesse caso põe muitas entradas. Temos creep feed móveis, esse daqui é a mesma marca inclusive que a gente tem aquele coxo nosso de autoatendimento lá embaixo. Veja que aqui põe na terceiro ponto do trator, tá vendo? Ó? Essas gradinhas aqui fecham, põe no terceiro ponto do trator, levanta e leva para outro lugar, então muito fácil de você levar ele para outros pastos. A mesma coisa esse daqui, ó, o móvel é o mesmo, mas aqui eu também ponho um ponto de atenção, quando você tem essa área aqui, ó, que não dá para 1,5 metros quadrados por cabeça, vejam que dá competição. Não são todos os bezerros que conseguem entrar lá dentro e nem tem linha de coxo. Então, muita atenção ao dimensionamento. Esse é um dos erros de resultado de creep feeding. Aí, quando eu falei lá atrás que os lotes são uniformes, que não dá refúgio, numa situação dessa aqui pode. Especialmente quando o cara coloca a quantidade conhecida. Aí vem esses bonitão na frente, come tudo e os de trás ficam sem nada para lamber. Então, muita atenção ao dimensionamento disso aí tudo. Mas o cara quer saber, na verdade, quanto que isso custa ou quanto que isso me trouxe de resultado. O que seria a política para que a gente possa calcular? Eu vou entender que a apropriação do custo do creep feed eu tenho que colocar só sobre aquele ganho adicional das arrobas. Aquele ganho tradicional que é do capim do leite, ele já tem, não fez parte do creep. Então eu deveria apropriar sobre o excedente, sobre de fato aquilo que os animais ganhou proveniente do creep. Mas como que eu vou saber isso? O que é do creep e o que não é do creep? Ou eu pego os dados históricos da fazenda, que o cara tem lá da desmama, ou eu faço os meus testes no mesmo ano, lote com creep, lote sem creep, para poder saber essas diferenças. Mas só assim eu vou conseguir realmente apurar ou apontar aquilo que foi relacionado à contribuição do creep. Então vamos pôr isso em números para que a gente possa olhar de forma melhor. Vamos pegar aqui raça Nelore e raça F1 ambos, que são, vamos dizer assim, as raças que hoje mais estão com acesso ao creep feeding. Vou estabelecer que o peso ao nascimento deles é 30 quilos. Ah, lá em casa nasce com 28, nasce com 35, média 30. Peso a desmama sem creep, na média aí que a gente tem, né, dados aí levantados de campo, isso aqui é para macho, tá gente? 195 quilos para o macho Nelore no sistema tradicional, 220 quilos para o F1 Angus. Esse é o natural que a gente encontra. Com creep, essa desmama sobe para 237 no Nelore e sobe para 280 no Angus. É 2 arrobas no Angus. Quando eu falo Angus, F1, tá, pessoal? 2 arrobas que sobem no creep. E normalmente no Nelore tem subido aí 1,5 arroba. Então, os ganhos adicionais que nós estamos falando de um sistema sem creep para outro sistema com creep, nós estamos falando de 42 quilos a mais no Nelore, 60 quilos a mais no F1, promovido pelo creep. Então, isso é 1,4 arrobas e 2 arrobas. O peso médio, para que eu possa calcular sobre o consumo, o peso médio de cada um deles é eu pegar o peso final da desmama
mais os 30, dividir por 2. Esse é o peso médio que esses bezerros têm no período da amamentação. Então, o peso médio do Nelore foi 134 quilos, o peso médio do F. Youngs foi de 155 quilos ao longo do nascimento até a desmama, correto? Compreendendo isso, a gente vai para os cálculos. O Nelore, ele consome um pouco menos do que o F. Youngs, ele consome mais ou menos 0,9% do seu peso vivo, enquanto que o Angus, 1% com a ração à vontade. Então, o consumo cabeça por dia vai ser de 1,20 no Nelore e 1,55 no F1 Angus. Valor da ração, pessoal, eu coloquei um preço de hoje, de Centro-Oeste, isso aí vai variar de acordo com alguns de vocês aqui, mas 1,79 o quilo de ração de um CRIP contra 2,40, na verdade, valor de ração reais por quilo. Eu errei um negócio aqui. Na verdade, o preço aqui deveria ser o mesmo. Eu errei aqui qualquer coisa. Eu sei que esse resultado aqui está certo, que eu conferi ele. Valor reais da ração e no período. No período, o bezerro Nelore comeu R$331 e o F1 Angus comeu R$456 de ração. Qual foi o custo adicional, então? Qual foi o custo da arroba adicional? Eu tenho que dividir este meu custo do período pelo que ele ganhou a mais. Esse é que deveria ser, de fato, a apropriação do custo do creep feeding. É quanto que custou aquela minha arroba que eu ganhei excedente aquilo que fez parte do pasto do leite. E aí eu consigo encontrar que o custo da arroba excedente no Nelore foi de R$236 contra 228 do F1 Angus. Quanto que é o preço da arroba de um bezerro desse aí vendido a desmama? Estou perguntando. R$400? É Nelore ou F1? F1, R$400. Ah, isso aí. Ô, Gilberto, foi só para você me corrigir que eu coloquei esse erro, viu? É isso mesmo. Eu coloquei no Nelore o PG15 Fubá e o Prontogel. Isso mesmo, parabéns, obrigado, viu, pela minhas escusas aqui. Foi isso, um produto é diferente do outro. PG15 mais Fubá, que foi um dos produtos que eu coloquei de alta tecnologia, e o outro foi o Prontogel. Então, este custo, pessoal, é da arroba ganha, quer dizer, nós tivemos um custo de uma arroba de 236 e um custo de uma arroba de 228 contra uma arroba que eu vendi a 400. Então vejam que o negócio ainda está mais ou menos parecido com o negócio da soja, viu, que o Conrado está contando aqui. A margem está absurda. Agora, qual que é a conta que a maioria das pessoas fazem? Eles pegam este custo daqui, ó, e divide pelas arrobas totais que o animal ganhou. Quanto que dá, Gilberto? Você que está atento nos cálculos aí, quanto que dá o 456 dividido por 280 vai dar quantas arrobas? Vai dar 9, arredondando 9 arrobas. 456 dividido por 9, R$90 o custo da arroba ganha. A maioria faz esse cálculo, tá certo? E eu sei que a maioria faz esse tipo de conta, e eu estou sendo o mais transparente com vocês, de mostrar que o custo tem que ser só sobre as arrobas excedentes, e mesmo assim a margem é muito grande. E eu não estou computando aqui o ganho sobre a fertilidade das mães. Então, pessoal, essa tecnologia de creep feeding, ela vem ao encontro daquilo que eu falo muito nas palestras, que é a tríade do MGE. O que significa MGE? Vamos ver se vocês estão bom de aula. Oi? Fala forte. Margem. Parabéns, pessoal, é isso mesmo. A gente tem que pôr esses discursos futuros na boca do cliente. É isso mesmo. Começa por aí, aumento do GPD, precocidade animal, aumento de escala de produção, que é a lotação que nós falamos, e aumento da margem, que eu acabei de mostrar os cálculos aqui, que deixou uma boa margem sobre as arrobas ganha. Isso é tecnologia de creep feed, e isso não faz sentido não usar essa tecnologia, que nós temos sim muitos produtos e bons para poder oferecer. Obrigado, pessoal. Se houver competição de coxo, sim, porque o gado se comporta de forma social. Normalmente o líder do grupo chegou lá, bebeu água, comeu sal, o líder do grupo puxa o restante do gado e não fica animal para trás. Então, vamos dizer que o coxo, os primeiros foram na frente, comeram, esvaziaram o coxo. Na hora que os outros que foram refugados começam a ir para o coxo, as mães e o rebanho começam a sair. Esse bezerro não fica para trás, ele vai embora. Então tem sim prejuízo se você não dimensionar o coxo. O ideal é que tenha linha de coxo para que todos os animais consigam chegar ao mesmo tempo ou que estejam dentro desse tempo do malhador da vaca.